Está na hora do nosso estudo bíblico. Vamos estar dando seguimento ao nosso estudo que temos feito com relação aos dons espirituais. Nós temos considerado o assunto dos dons espirituais. Estamos estudando sobre o dom de doutor, mestre, ou ensinador, como nos é ensinado em Romanos, capítulo 12, versículo 7, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28, Efésios, capítulo 4, versículo 11, como nós já lemos esses textos. Nós vimos que esse dom ele é distinto de profetas, pela maneira de receber a mensagem da parte de Deus. O profeta ele recebia a mensagem diretamente de Deus, por meio de revelações, sonhos, visões. O doutor, o ensinador, ele recebe a mensagem da parte de Deus da mesma forma, do mesmo modo que o profeta, só que através de estudo, de pesquisa, através de uma comunhão exercida com Deus, onde ele busca em Deus o entendimento, a compreensão da palavra de Deus, ao estudar a palavra de Deus, e ele vai comunicar essa mensagem realizando estudos, ensinando estudos, principalmente relacionados a princípios e verdades fundamentais da palavra de Deus para a sua igreja, para a igreja de Deus, para o grupo daqueles que foram redimidos, lavados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, tanto no aspecto universal quanto no aspecto local. Vimos os princípios que regem um verdadeiro ensinador no Velho Testamento. Destacamos aqui claramente que o ensinador, ou o mestre, ou o doutor, a gente tem que esquecer a questão de título. O doutor é alguém que tem um profundo conhecimento das Escrituras Sagradas, traz essa ideia, então é alguém que estudou e estuda profundamente as Escrituras Sagradas. Mestre está relacionado à capacidade de ensinar, de transmitir o conhecimento que aprendeu. Não é simplesmente dar uma aula, mas é alguém que consegue transmitir esse conhecimento de maneira eficaz. Ele substitui o profeta. Não existe mais nos dias de hoje profetas como houve no início da igreja. E se você acompanhar os estudos anteriores, você vai observar isso. E nós provamos isso pelas Escrituras Sagradas, pela palavra de Deus. Nós mostramos claramente que não existe mais nos dias de hoje profetas. Hoje, o ensinador, o mestre, o doutor, esses três adjetivos aparecem na palavra de Deus, são simplesmente expressões diferentes para o mesmo dom, que é a capacidade de ensinar de maneira clara e simples e objetiva verdades profundas da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas. Então, esses princípios nós já vimos, Esdras capítulo 10, versículo 7, disposição de coração, ou seja, alguém que dispõe de coração, não é alguém que é forçado, se ele não fazer, outro não irá fazer, mas alguém que se dispõe de coração. Estudo da palavra de Deus, um doutor, um ensinador, para ele ser um instrumento nas mãos de Deus, ele tem que ser um estudante das Escrituras Sagradas, alguém que gaste mesmo tempo lendo a palavra de Deus e fazendo pesquisas em dicionários, bons comentários bíblicos, em léxico, em chave linguística, em concordâncias, alguém que estuda profundamente as Escrituras Sagradas e busca ferramentas que vai ajudar, que vai lhe proporcionar uma melhor compreensão da palavra de Deus e também vai ajudá-lo a mostrar, a apresentar a palavra de Deus, os ensinos da palavra de Deus, na sua pureza e na sua simplicidade de maneira eficiente. É alguém que também obedece a mesma. Antes de um ensinador ensinar, ele deve procurar obedecer a palavra de Deus. E ensino fiel da mesma, procurar ser fiel às Escrituras Sagradas, ser fiel a Deus e à sua palavra.
Hoje nós vamos estar pensando nos princípios que regem um verdadeiro ensinador no Novo Testamento. Então nós vamos estar lendo 2 Timóteo, capítulo 2, e o versículo 15. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Então, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Nós demos uma série de estudos sobre esse versículo. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O ensinador, isso é um princípio para todos os cristãos, mas principalmente para aqueles que receberam a habilidade, que foram capacitados por Deus para ser um ensinador das Escrituras Sagradas, para ser um mestre das Escrituras Sagradas. Ele deve procurar apresentar-se a Deus. Apresentar-se a Deus aprovado. Ter a aprovação de Deus. Não é ter a aprovação dos homens, não é ter a aprovação da igreja, não é ter a aprovação de certas ideologias, de certos pensadores. A gente encontra isso no meio da cristandade professa, né? Aqueles que são defensores categóricos de um determinado pensamento. Um exemplo, os calvinistas, os arminianistas, os pentecostais, os neopentecostais, os tradicionais. E a gente vê essa gama aí, a pessoa preocupada em apresentar-se aprovado para aquele grupo, para aquela seita, ou para aquela religião, para aquela denominação religiosa. Mas o ensinador das Escrituras Sagradas, a sua preocupação deve ser apresentar-se a Deus, aprovado. E a ideia de aprovado aqui é alguém que passou por uma prova. E ele tirou a nota máxima nessa prova. Ele foi bem avaliado nessa prova. Então você tem os princípios da palavra de Deus que rege, ou que deve regir, principalmente a vida de um ensinador das Escrituras Sagradas, e ele está o mais próximo, eu creio que perfeição é só no céu, é só na glória que teremos, mas ele está o mais próximo daquilo que a palavra de Deus ensina no que diz respeito ao caráter e à vida prática, principalmente de um ensinador das Escrituras Sagradas. Como um obreiro que não tem do que se envergonhar, um trabalhador para Deus, na obra de Deus, que não tem do que se envergonhar. E que maneja bem, como diz o texto, que maneja bem, que maneja de maneira correta a palavra da verdade. Demos uma série de estudos, nós não vamos entrar nesse critério aqui no nosso assunto, porque já demos uma série de estudos sobre o que é manejar bem a palavra da verdade. Eu aconselho você, principalmente se você entende que a sua função junto à igreja é a função de um ensinador, a função de um mestre, assista os nossos vídeos, né, que tratam desse assunto, né, manejando bem a palavra da verdade. Eu creio que vai ser instrutivo para você. Então, alguns princípios também nós vamos encontrar nesse mesmo capítulo, dos versículos 22 a 26. Foge também das paixões da mocidade. O apóstolo Paulo, escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, ele está dizendo, né, foge também das paixões da mocidade. As paixões da mocidade. O que é isso? Nós sabemos, todos nós, eu estou com 41, vou fazer 42 anos, se o Senhor assim permitir esse ano. Mas a ideia aqui é aos desejos, né, que sonda, que estão na mente e no coração de um jovem, né, e alguém
e alguém já destacou que as paixões da mocidade é o motivo do fracasso de inúmeros pregadores, de inúmeros ensinadores no meio do povo de Deus. E essas paixões, a gente pode resumir elas em damas, dinheiro e destaque. Damas, dinheiro e destaque. Os 3 Ds que mais tem sido a causa de tropeço de inúmeros servos de Deus. E é a questão, né, da mocidade, né, dos jovens. Né? Todos nós cremos no Senhor Jesus Cristo e que desejamos fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ter que lutar contra os desejos do nosso coração nessas 3 áreas. E é uma coisa interessante, né? Como que parece que quanto mais um servo de Deus ele é usado pelo Senhor na obra de Deus, mais ele é atacado nessas 3 áreas. Um jovem casado, né? Tanto de moças que muitas das vezes sabem que ele é casado e que ficam como é que eu vou dizer de uma maneira, que ficam interessadas nesses jovens pregadores, mesmo sabendo que ele é casado. E muitas das vezes buscando uma oportunidade de seduzi-lo. E muitas das vezes esses jovens também não vigiam direito, não oram em relação a isso e não exercem uma vigilância e muitas das vezes dá brechas, né, para cair nesses pecados. A questão também do dinheiro, né, da questão de querer ter benefícios materiais. Querer benefícios materiais. Né, e o destaque, né, ser elogiado, ser destacado, ser convidado para conferências, para eventos, para ser palestrantes em várias regiões, em vários locais. Né? E tem gosto, né? Principalmente jovens pregadores, e a gente percebe isso, né? Que tem esse gosto de falar. Eu tive em tal lugar e preguei para 500 pessoas, preguei para 1000 pessoas, preguei para 2000 pessoas. E algo que nós devemos entender é que não importa se é 1000 ou se é para 2 pessoas. O nosso Deus, diante de quem nós devemos apresentar-nos e a quem nós devemos ser fiéis na entrega da mensagem. Ele vai estar presente tanto, e é essa que é a questão, tanto quando vamos pregar para 2 pessoas, ou 3, ou 10, ou para 1000, 1500 pessoas. Não importa a quantidade de pessoas, é o mesmo Deus e nós temos que ser fiel da mesma forma e não preocupar com o destaque. E às vezes, para a pessoa ter destaque, ser popular no meio da cristandade professa e no meio das igrejas de Deus, ele abre mão de princípios, de valores, de verdades fundamentais da palavra de Deus, sendo politicamente correto. Nós não fomos chamados para ser politicamente correto, nós fomos chamados para ser fiéis ao Senhor. E ser fiel ao Senhor, muitas das vezes, irá levar-nos a falar coisas que irá ofender as pessoas. Não deve ser essa a nossa atenção, claro que não. Mas, principalmente numa sociedade onde há inversão de valores, e essa inversão de valores está no meio do cristianismo professa e elas estão entrando no meio das igrejas de Deus, não adianta querermos ser populares e fiéis. Não vai ter como. Ou você será fiel a Deus e à palavra de Deus, ou você vai ser politicamente correto. E muitas das vezes o destaque, querer ser destacado, querer ser admirado pelas pessoas, leva a muitos servos de Deus a abrir mão da pureza e da simplicidade da palavra de Deus. O ensino da palavra de Deus foge das paixões da mocidade. Nós devemos fugir desse desejo de querer ser destacado, de querer ter benefícios materiais,
de querer exercer poder sobre os outros, dominar sobre os outros, e de querer, né, ser admirado pelas mulheres. O jovem, ele tem que fugir. E é interessante, esse texto sempre me faz lembrar de José, do Egito, que sendo assediado por aquela mulher, ele fugiu dela, literalmente. Ela agarrou ele e ele, fugindo, deixou a sua capa. Mas ele fugiu daquela mulher. Que possamos aprender isso com José. E segue a justiça, né? Qualidade daquilo que é justo, a fé. Na minha compreensão aqui, a fé, no caso, é os princípios estabelecidos por Deus na sua palavra, no caso, o conjunto de doutrinas deixada para o nosso ensino na palavra de Deus. O amor, amar ao Senhor, amar a igreja de Deus, amar o povo de Deus, amar os irmãos, amar aos perdidos. A paz deve ser do ensinador. Muitas das vezes, por causa de ser fiel à palavra de Deus, ele sofrerá. Mas deve ser o desejo dele ter paz com os que um coração puro invocam o Senhor. Aí nós temos algumas outras orientações aqui. Rejeita as questões loucas e sem instruções. Questões loucas e sem instruções, questões insensatas, que é perca de tempo preocupar com essas coisas. Perca de tempo preocupar com essas coisas. E sem instrução, não vai trazer instrução, não vai trazer edificação nenhuma. Preocupar com essas coisas. Um exemplo, né? Noé colocou um casal de ratos na arca. Eu já vi pessoas preocupar com isso. Qual era o fruto da árvore do conhecimento? Já vi pessoas também fazendo esse tipo de questionamento. Que importância tem saber disso? Que edificação isso traz? Quantos filhos Adão e Eva tiveram? A Bíblia menciona pelo nome 3, mas eles tiveram mais do que 3 filhos. Mas tem as pessoas que querem. A Bíblia não traz essa resposta. A gente sabe que eles tiveram mais, que eles tiveram filhos e filhas. Nós já estudamos sobre isso. E assim por diante. Questões rejeita, questões loucas e sem instrução. O ensinador, ele deve rejeitar essas questões, muitas das vezes levadas pela curiosidade vã. Sabendo que produzem contendas. Muitas das vezes essas questões produzem contendas. Pessoas ficam contendendo-se por causa dessas coisas que não traz proveito nenhum. Ao servo do Senhor não convém contender. É interessante isso aqui. Não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Não é que nós devemos ser covardes. O texto aqui não está falando para sermos covardes. Ao vermos pessoas ensinar e deturpar as escrituras sagradas, nos calarmos. Porque o Senhor Jesus Cristo nunca calou diante dos fariseus e dos saduceus que distorciam a lei. Ele nunca calou, ele sempre foi claro e objetivo e muitas das vezes até duro com os fariseus, com os saduceus. A ideia aqui não é essa, não é de covardia, mas a ideia aqui é de contender no sentido de que, pelo contexto aqui, diante dessas questões frívolas, sem sentidos, que não traz resultado nenhum, e a pessoa está insistindo naquilo, ao servo do Senhor não convém contender, não convém entrar nesse tipo de questionamento, porque vai perder tempo. Ele deve ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, que sofre. Instruindo com mansidão os que resistem, aqueles que resistem à verdade, aos princípios da palavra de Deus, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade. A atualizada vai dizer plenamente a verdade. Pode uma pessoa ser salva, nós também já falamos sobre isso aqui em outras oportunidades,
mas ela não chegar plenamente ao conhecimento da verdade. Ela é salva por Cristo, remida, lavada pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, mas a sua vida espiritual não desenvolve, ela não cresce. Aí é serviço do ensinador ajudar essa pessoa a crescer. E por isso ele tem que ser manso, por isso que ele tem que ser apto para ensinar, porque muitas das vezes ele vai passar por situações, ao lidar com essas pessoas, por situações difíceis. Mas ele tem que ser apto, instruindo com mansidão aos que resistem a ver na esperança, se porventura Deus lhes dará o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, como está na atualizada. Isso aqui não é fácil fazer isso. Não é fácil você lidar com pessoa que insiste no erro. Mas o ensino da palavra de Deus é para a gente ser manso, ser brando e ter essa esperança de que essa pessoa vai entender a verdade. E torne a despertar-se, desprendendo-se dos laços do diabo em que a vontade deles estão presos. Então, o ensinador ele tem que ter essa esperança de que Deus irá convencer essas pessoas do erro, essas pessoas que têm entendido errado a palavra de Deus. Principalmente no seio da igreja local, isso pode vir a acontecer, principalmente com quem é recém-convertido, ou com igrejas locais, grupo de salvos reunidos ao nome do Senhor, mas que, por uma falta de maturidade, elas se envolvem com denominações, com denominacionais, que defendem algumas ideias contrárias à palavra de Deus e muitas das vezes querem trazer essas ideias para dentro do seio da igreja local. O ensinador ele precisa ter sabedoria para lidar com essas pessoas, ter paciência, ter perseverança, ter mansidão. Não estou dizendo que isso aqui é fácil, mas precisa haver isso para que realmente Deus ele seja o instrumento nas mãos de Deus para ajudar essas pessoas, para elas tornarem a se despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em quem a vontade estão presos. Muita gente não entende isso aqui. Aqui a ideia aqui não é de salvação, é no sentido de vida prática, é no sentido de conduta cristã, e como no caso lá em Mateus capítulo 16, Mateus capítulo 16 é um texto interessante que vai ilustrar isso. O Senhor Jesus Cristo, ele havia acabado de dizer ao apóstolo Pedro: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. O Senhor Jesus Cristo havia acabado de falar para o apóstolo Pedro que o Pai lhe havia inspirado, lhe havia revelado a verdade fundamental do Evangelho, que o Senhor Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. E por isso que Cristo fala sobre esta pedra, ou seja, sobre a confissão do apóstolo Pedro. Essa verdade fundamental do Evangelho. Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele iria edificar a sua igreja. Aí o Senhor Jesus Cristo começa a ensinar, Mateus capítulo 16, nós não vamos ler o texto para não tomar mais o tempo. Mas o Senhor Jesus Cristo começa a ensinar aos seus discípulos que era necessário ele ir até Jerusalém, ele ser preso, ele padecer muitas coisas, morrer e ressuscitar ao terceiro dia. O apóstolo Pedro toma ele à parte e fala: Senhor, tenha compaixão de ti mesmo. Isso de modo algum te acontecerá. O Senhor Jesus Cristo diz: afasta-te, Satanás, porque não pensa nas coisas de Deus, e sim somente nas coisas dos homens. Tanto eu e você sabemos que o apóstolo Pedro era um salvo por Cristo. O próprio Deus, o Pai, havia revelado ao apóstolo Pedro a verdade fundamental do Evangelho. Mas ali no momento de fraqueza do apóstolo Paulo, esquecendo de olhar para as coisas do alto e olhando para as coisas terrenas e humanas, é usado, é inspirado pelo inimigo a tentar o Senhor Jesus Cristo. Daquela forma. Quando o Senhor Jesus Cristo diz essas palavras, ele não está chamando o apóstolo Pedro de Satanás, mas está
confrontando as ideias que veio do inimigo de nossas almas, que ali naquele momento de fraqueza inspirou o apóstolo. Então é essa mesma ideia. Todo o ensino errado, toda a doutrina errada, a sua origem é no inferno. A sua origem é no inimigo de nossas almas, é em Satanás e as suas hostes angelicais. Tanto é que Timóteo fala sobre isso, as doutrinas de demônios. E pode uma pessoa que verdadeiramente creu no Senhor Jesus Cristo, mas por não ter uma vida de oração e uma vida de meditação na palavra de Deus, ele ser enredado nesses laços, nessas heresias. Aí, o que o ensinador deve fazer? Através da palavra de Deus, com oração, abrindo a palavra de Deus para essa pessoa, mostrar-lhe a verdade, e ela vai ser desenrolada desses laços em que a vontade estava presa. Ou seja, uma pessoa salva por Cristo, mas muitas das vezes seguindo as doutrinas de demônios que ensinadas na cristandade professa. Achando que está fazendo a vontade de Deus, mas está fazendo a vontade do inimigo. Pode isso acontecer. E cabe àqueles que são servos de Deus, capacitados por Deus para ensinar a sua palavra, ajudar essas pessoas a compreender os princípios estabelecidos por Deus em sua palavra, as verdades fundamentais do Novo Testamento relacionado a Cristo e a sua igreja. Outros versículos que nos ajudam nisso é o capítulo 4 de 1 Timóteo, do versículo 1 até o versículo 5. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redáguas, repreende, exortes, com toda longanimidade e doutrina, ou ensino. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias cobiças ou próprias concupiscências. E se desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra do evangelista, cumpre, a atualizada vai dizer, cumpre bem o teu ministério. Isso aqui tem muitas lições, o tempo não permite nós considerarmos tudo diante dela, mas ele está chamando a responsabilidade de Timóteo diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, o juiz que há de julgar os vivos e os mortos, no caso aqui os salvos e os perdidos, aqueles que creram no Senhor Jesus no tribunal no tribunal do galardão, no tribunal de Cristo, e os mortos, que é no caso aqueles que rejeitaram o Evangelho, aqueles que são perdidos, né, que serão julgados no grande trono branco, o juízo final, na sua vinda e no seu reino. Sua vinda aqui, na minha compreensão, está se referindo ao arrebatamento da igreja no seu reino, ao estabelecimento do reino, quando ele voltará para estabelecer o reino. Então, são duas já estudamos sobre isso aqui, né? São dois fatos distintos, o arrebatamento da igreja e a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. O arrebatamento da igreja não é a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, porque ele não volta a essa terra, ele vem até os ares buscar a sua igreja. Depois que ele vem buscar a sua igreja, tem o período da tribulação. No final da tribulação, ele volta com a igreja para estabelecer o milênio. Então, todo verdadeiro cristão há de comparecer perante o tribunal de Cristo para receber o que ele fez por meio do seu corpo, quer seja bem, quer seja mal. Ele vai receber o galardão ou deixar de receber os seus galardões. Então, Paulo está chamando a atenção, e o pregador e o ensinador, né, aqueles que exercem o ministério de ensinar a palavra de Deus nas igrejas de Deus, eles têm que ter isso. Um dia ele vai dar conta, ele vai prestar conta daquilo que ele tem feito. Se ele tem sido fiel ao Senhor e à palavra do Senhor, ou não. Nós somos responsáveis por aquilo que ensinamos. E nós temos que ter um cuidado muito grande, porque nós seremos julgados.
Nós seremos julgados, nós vamos comparecer um dia diante do Senhor Jesus Cristo, e cada mensagem, cada texto que escrevemos, cada meditação, cada ensino será julgado por Ele. E Ele fala que pregues a palavra. Né? Não é que pregues o calvinismo, não é que pregues o arminianismo, não é que pregues isso, ou aquilo outro, mas pregues a palavra. A Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus insta a tempo e fora de tempo. Quer seja oportuno, atualizado vai dizer isso, quer seja oportuno, quer não. Redarguas, repreendas, exorte com toda a longanimidade e ensino, com toda a longanimidade, ensino e doutrina, ou seja, ensinando a palavra de Deus, sendo longânimo. Haverá resistência, haverá desobediência. Às vezes dá a impressão que estamos ensinando e ninguém está prestando atenção no que está sendo ensinado. Dá essa impressão. Já aconteceu isso comigo. Você vai ensinar verdades da palavra de Deus e você vai ver as pessoas jogando aquelas verdades para trás, não obedecendo. Isso significa que você tem que desistir? Não. Essa é a ideia de longanimidade. E a gente vê esse exemplo de longanimidade, principalmente se você estudar o livro dos profetas no Velho Testamento, né, eles falando, e vários textos, Deus fala com eles, né, vocês irão falar a um povo rebelde, a um povo que não irá ouvir, e muitas das vezes isso acontece. A gente tem a impressão que estamos falando com pessoas rebeldes, com pessoas que não querem ouvir a palavra de Deus. Nós temos que ser longânimos e ensinarmos a palavra de Deus, a sã doutrina. E ele vai dizer no versículo 3, virá tempo em que não suportarão a sua doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas concupiscências, conforme os seus desejos. Eu quero ser feliz no casamento. Tem aqueles que vão ensinar que você deve ser feliz no seu casamento. Muitas das vezes, né, se você não é feliz no seu casamento, você pode divorciar e casar de novo para buscar a felicidade num novo casamento. E esquecendo do ensino que o próprio Senhor Jesus Cristo deixa claramente: o que Deus ajuntou, não separe o homem. O homem tem que amar a sua mulher, a sua esposa, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O casamento, o segredo de um casamento feliz aos olhos de Deus é quando o homem ama a sua mulher, como Cristo amou a sua igreja, e ele é capaz de sacrificar para o bem-estar da sua mulher, da sua esposa, como Cristo fez para com a sua igreja. O segredo do casamento não é estar preocupado com a minha felicidade, mas com a felicidade da minha esposa. O segredo está aí. Não é eu preocupar em ser feliz, mas em fazer a minha esposa feliz. À luz das Escrituras Sagradas, né? Claro que a gente tem que deixar isso aqui bem claro. Mas é interessante isso. Conforme as suas concupiscências, né? A pessoa quer ser rica, então ele procura alguém que vai tirar a comissão dos ouvidos dele, das orelhas dele, ensinando a teologia da prosperidade, que não é teologia, né? É heresia. E assim por diante. A gente poderia falar aqui várias ideias erradas que tem no meio da cristandade profética. Esse não é nosso assunto, esse não é nosso objetivo. Mas o ensinador, ele tem que pregar a palavra, quer seja oportuno, quer não. Por quê? Porque virá tempo, e é o tempo que nós estamos vivendo, em que as pessoas não suportam a sã doutrina. Elas não suportam. As pessoas não gostam, não suportam ouvir a sã doutrina. Você pode observar, graças a Deus nós temos tido boa audiência, temos tido boa visualização das nossas lives, mas compare a visualização das lives daqueles que pregam o ensino da palavra de Deus na sua pureza e simplicidade, e compare com a dos falsos ensinadores e falsos profetas que existem nos dias de hoje. Por que eles têm muito mais visualizações? Por causa disso. Porque as pessoas não suportam a sã doutrina.
As pessoas não suportam a pureza e a simplicidade da palavra de Deus. Elas querem doutores, entre aspas. Não o doutor que nós estamos estudando, né? Que é aquele que vai ser usado por Deus para ensinar a palavra de Deus. Mas que tirem comichão dos seus ouvidos. Então ele vai dizer para Timóteo, essas pessoas desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas, voltando a histórias, a historinhas inventadas, historinhas da carochinha. E é interessante isso. Às vezes você apresenta verdades da palavra de Deus. Uma vez eu estava estudando um assunto com uma pessoa e daí chegou o irmão dessa pessoa e ele não concordou com aquilo que a Bíblia ensina sobre esse assunto, sobre esse ponto. E apresentando para ele as Escrituras Sagradas, ele veio falar para mim, eu posso trazer aqui tantas pessoas como testemunha de que isso funciona. Eu só virei para ele e falei assim, o meu compromisso não é com você e nem com nenhuma dessas pessoas que irão dizer essas coisas. Meu compromisso é com Deus e sua palavra, as Escrituras Sagradas. Aí ele virou para mim e disse, mas então pelo que você está falando aí, seu negócio é somente Bíblia, né? Você acredita só na Bíblia. Eu falei assim, olha, se eu não acreditar na Bíblia, que é a palavra de Deus, não há outra coisa que eu tenho que acreditar. Eu não tenho que acreditar em histórias que as pessoas me contam, de coisas que deu certo na vida delas. Eu tenho que acreditar naquilo que a palavra de Deus ensina, mesmo que isso faça com que eu sofra. Mas eu tenho que crer naquilo que a palavra de Deus ensina. A minha responsabilidade é para com Deus e a sua palavra, e não para com o que os outros falam ou deixam de falar. Mas infelizmente as pessoas deixam a palavra de Deus para acreditar nessas historinhas, chamados erroneamente de testemunhos. Testemunho, para mim, na minha compreensão da palavra de Deus, não é alguém que vai lá e vai contar um suposto milagre ou uma suposta maravilha que aconteceu na sua vida. Testemunho, para mim, é quando alguém que é salvo por Cristo, ao arrepender e crer no Senhor Jesus Cristo, vive uma vida nova, vive uma vida transformada, uma vida de dedicação ao Senhor e à sua obra, uma vida de renúncia do pecado e do mundo e das coisas passageiras e triviais e transitórias desse mundo. Isso para mim é testemunho. Mas tu ser sóbrio, quer dizer equilibrado. Uma pessoa sóbria, né? Diferente de alguém que é bêbado, que fica indo de um lado para o outro, que fica vagueando, que fica cabaleando. Uma hora está num canto de uma rua, outra hora está no outro canto da rua. Fica andando para lá e para cá. Não tem firmeza. O ensinador, principalmente o ensinador, ele tem que ser sóbrio. Ele tem que ser equilibrado. Alguém que saiba pensar e pôr as coisas no seu devido lugar. Tratar de cada assunto no seu devido lugar. O que é salvação? O que é justificação? O que é santificação? O que é o arrebatamento da igreja? O que é a segunda vinda da igreja? O que é o pecado? E o que é os pecados? Deve colocar cada coisa no seu devido lugar. Ser sóbrio em tudo. Em todas as coisas. Saber ponderar, considerar todas as coisas. Saber sofre as aflições de um evangelista. Sofre as aflições, perdão. Faz a obra de um evangelista. Às vezes o ensinador tem que fazer o serviço de um evangelista, ou seja, pregar o evangelho. Não é o serviço dele, mas às vezes ele terá que fazer o trabalho de um evangelista. Ensinar o evangelho. Cumpre o teu ministério. Se o seu ministério é ensinador, faça o serviço, cumpra o seu ministério, seja um ensinador. Será necessário, como no caso de Timóteo, que será necessário às vezes pregar o evangelho, ensinar o evangelho? Sim. Mas a função do ensinador é ensinar a palavra de Deus. A função de um pastor é pastorear o rebanho de Deus. A função do evangelista é pregar o evangelho aos perdidos. E cada um deve fazer o seu serviço. Focar no seu serviço. Às vezes, pode ser necessário o evangelista ter que dar estudo da palavra de Deus. Às vezes poderá haver essa necessidade. Às vezes um pastor terá que fazer o trabalho de um evangelista.
Às vezes um ensinador terá que fazer o trabalho do pastor, mas nós devemos ter discernimento do nosso serviço. Daquilo que Deus nos chamou para fazer. Daquilo que Ele nos capacitou para fazer e fazer com todo o coração, com toda a dedicação, com todo o zelo, com todo o amor ao Senhor. Visando unicamente, exclusivamente a glória dEle. Unicamente, exclusivamente a glória dEle. E a edificação do povo de Deus. E a salvação dos perdidos. Mas não adianta preocupar com a salvação dos perdidos, não adianta preocupar com a edificação do povo de Deus, se a nossa preocupação, em primeiro lugar, não é a glória de Deus. Pode alguém ser usado por Deus para a evangelização dos perdidos, mas ele não está fazendo isso para a glória de Deus. Pode alguém ser usado muito por Deus para a edificação do povo de Deus, mas ele não está fazendo isso para a glória de Deus, mas para a sua própria glória, para o seu próprio destaque. Infelizmente isso pode acontecer. Mas o objetivo, Deus ao dar os seus dons e ao usar os seus dons na sua igreja, o objetivo é, em primeiro lugar, a glória do seu próprio nome, a glória do nome dele, do nome de Deus. Tito, capítulo 2, versículo 1, depois versículo 15, também nós aprendemos alguns princípios relacionados ao dom de ensinador, né, ao dom de mestre. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. O ensinador, ele deve ensinar a sã doutrina, aquilo que convém à sã doutrina. Por que isso é importante? Porque, infelizmente, principalmente nos nossos dias, nós vemos pessoas falando o que convém aos homens, o que convém, né, da maneira errada, o que convém à igreja, o que convém às pessoas, né, de determinada classe social. Sabe, é algo de assustar, mas eu já ouvi de igrejas que proibiram falar sobre o inferno ou falar sobre pecado. E como que um ensinador que zela pela vontade de Deus e pela edificação do povo de Deus não irá falar sobre o pecado? Como um evangelista que realmente... A gente está falando do doutor, né? Mas isso cabe em todos os dons. Como realmente um evangelista irá pregar o evangelho se ele não falar do inferno? Se ele não falar da perdição? Mas muitos estão preocupados em agradar os homens e não a Deus. O apóstolo está dizendo: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Não é o que convém aos homens. Não é o que convém à religião A ou à religião B. Não é fala o que convém ao calvinismo. Não é fala o que convém ao arminianismo. Não é fala o que convém ao monergismo. Não é fala o que convém ao zismo, ao que convém aos pais da igreja, o que convém a fulano de tal, a Beltrano. Não, fala o que convém à sã doutrina. O que é a sã doutrina? É os princípios de Deus estabelecidos em sua palavra para a sua igreja. As verdades que estão relacionadas no Novo Testamento, principalmente nas cartas apostólicas. Isso que é a sã doutrina. E nós devemos falar o que convém à sã doutrina. Não é o que convém a nós mesmos, as nossas ideias, os nossos pensamentos, os nossos desejos, os nossos gostos, os nossos costumes, as nossas tradições. É o que convém a sã doutrina. É isso que nós devemos falar. Versículo 15. Fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Fala disto e exorta. A palavra exortar é chamar ao lado. Você vê alguém falando ou tendo atitudes que não convêm ao servo de Deus. Você chama ele num canto. Essa é a ideia, né? Falar ao lado. E exorta. A ideia aqui não é destruir a pessoa. A ideia aqui não é humilhar a pessoa. Não é fazer a pessoa se sentir
um trapo humano, mas é falar de maneira que ela vai, que ela vai ser orientada e repreende, ou seja, corrige com toda a autoridade cabível à palavra de Deus. Ninguém te despreze. Isso aqui, ninguém te despreze, infelizmente, nós vivemos nos dias em que aqueles que procuram falar a palavra de Deus na sua pureza e simplicidade, aqueles que procuram exortar a igreja, repreender a igreja, com a autoridade da palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, é desprezado. Ninguém te despreze, mas inúmeros ensinadores da palavra de Deus têm sido desprezados nos nossos dias. Por quê? Porque eles falam a sã doutrina. Eles ensinam as Escrituras Sagradas. Infelizmente isso tem acontecido no meio do povo de Deus. O povo de Deus tem desprezado os seus ensinadores, os seus mestres. Capítulo 3, versículo 9 a 11. Mas não entre em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis, ou seja, perda de tempo vã. Questões loucas, genealogias e contendas, coisas que não traz edificação nenhuma. Onde está o corpo de Moisés? Onde está o corpo de Moisés? E muitas coisas que as Escrituras Sagradas não revelam. Coisas que estão ocultas, que pertencem a Deus. As coisas reveladas pertencem a nós e a nossos filhos. As coisas ocultas pertencem a Deus. Para que quebrar a cabeça com isso? Com questionamentos insensatos, genealogias em contendas, genealogias intermináveis. Debates acerca da lei. Acerca da lei. São coisas inúteis. São coisas vãs, perca de tempo. Versículo 10. Ao homem herege ou ao homem faccioso, aquele que quer criar uma facção, que quer criar um grupinho, aquele que quer dividir a igreja, trazendo ideias, ensinos errados, ensinos que têm o objetivo de dividir a igreja, local. Então, esse homem, depois de uma e outra, ou depois da primeira e segunda demonstração, evita-o. Ele deve ser evitado. É alguém que você vai lá, abre a palavra de Deus com ele, mostra aquilo que a palavra de Deus ensina. Ele não aceita da primeira vez. Ele continua persistindo no erro, querendo atrair, dividir o povo de Deus, dividir a igreja local. Então você vai a segunda vez. Ele não aceita, evita. E a ideia de evitar aqui é não a ideia de evitar aqui é não dar oportunidade para ele. Isso não é fazer discriminação. Se ele está ensinando algo que fere os princípios das Escrituras Sagradas, que fere a verdade da palavra de Deus, não é que fere nossas tradições, nossos costumes. Não, é que fere princípios da palavra de Deus. Que fere verdades da palavra de Deus. Verdades principalmente relacionadas à pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Se ele traz algum ensino que entra em conflito com isso, depois de chamar a atenção dele a primeira e a segunda vez, ele deve ser evitado. Ou seja, ele deve ser afastado da comunhão da igreja local. A minha compreensão de evitar aqui é essa, porque não tem outra forma, porque senão ele vai fazer mais estrago. Sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Estando já em si mesmo condenado. Então, essa deve ser a atitude para com o herege, para aquele que traz ensinos errados, doutrinas erradas, falsas doutrinas contra a pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Essas pessoas devem ser evitadas.
E infelizmente a gente tem visto nos nossos dias hereges sendo convidados para pregar em conferências, sendo convidado para dar séries de estudo bíblico em acampamento bíblicos. Pessoas que ensinam, por exemplo, que os milagres do Senhor Jesus Cristo nos evangelhos não são milagres, porque eles não podem ser provados cientificamente. Desde quando um milagre tem que ser provado cientificamente? Se ele for provado cientificamente, ele não é milagre. Para com isso, gente. Pessoas que ensinam que, por exemplo, a história de Jonas, a história de Jonas é um mito. Como pode um homem ser engolido por um grande peixe ou por uma baleia, isso depende da tradução, ficar 3 dias dentro do ventre desse peixe? O próprio Senhor Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus, fez uma referência a Jonas como um fato acontecido. Mas existe pessoas que ensinam esse tipo de heresia e que muitas das vezes são convidados para pregar em conferências e dar séries de estudo bíblico. E enquanto que pregadores e ensinadores que zelam da pureza e simplicidade das Escrituras Sagradas são rejeitados e são taxados como extremistas, como exclusivistas, porque ensinam as Escrituras Sagradas na sua pureza e simplicidade. A chamada, aqueles que ensinam, eles chamam de teologia liberal. Não é teologia liberal, isso é libertinismo. O liberalismo nas Escrituras Sagradas é uma coisa completamente diferente do que essa ideia errada que eles chamam de teologia liberal, que nega os milagres realizados do Senhor Jesus Cristo, que nega a inspiração plena e verbal das Escrituras Sagradas. Os caras deixam bem claro que nem todos os textos das Escrituras Sagradas são inspirados por Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus, ela não é a palavra de Deus. Aí fica a critério da pessoa avaliar o que é a palavra de Deus e o que não é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Ela tem que ser estudada como ela é, a palavra de Deus. Deus falando conosco por meio da sua palavra. E se alguém rejeita a inspiração plena e verbal das Escrituras Sagradas, ele é um herege. Ele não deve estar em comunhão com uma igreja local, um grupo de salvos reunidos ao nome do Senhor Jesus Cristo, e ele não deve tomar a plataforma para dar estudos numa igreja, porque ele vai fazer mais estrago do que bem. Ah, não, mas a Bíblia ensina retende o que examinar e tudo retende o que é bem, o que é bom. Pega o contexto ali do que o texto está dizendo. Não é de pessoa que ensina heresia numa igreja local. Não é de falso ensinador, de falso mestre. O ensino ali está falando às vezes, a pessoa não compreendeu determinado assunto. Não é a intenção dela ensinar aquilo errado. Às vezes ela não compreende, às vezes ela fala até alguma coisa que é errada. No lugar de você rejeitar toda a mensagem por causa de uma frase, de uma palavra, de uma expressão que ela colocou mal, você examinar tudo e reter o que é bom. É nesse sentido que o texto está dizendo. E aquela coisa que ele falou fora do lugar, com mansidão, você vai lá, abre a Bíblia com ela, senta com ela e explica para ela mais detalhadamente sobre aquele assunto. É essa a ideia ali. Não é de alguém que é um herege, que é um falso mestre, que é um falso ensinador. Os dons coletivos, evangelista, pastor e mestre, eles visam a unidade da igreja. São dons usados por Deus para o amadurecimento da igreja e para o crescimento que procede de Deus. Efésios 4, 11 a 16. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento, ou ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, ou a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente,
Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Colossenses capítulo 2, versículo 18 a 19, também vai nos dizer isso. Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto de anjos, o culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua compreensão, e não ligados à cabeça, do qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Então, os dons, todos os dons espirituais, claro, mas principalmente esses dons que nós temos estudado nos últimos estudos, evangelistas, pastores e mestres, eles têm esse objetivo, que é o crescimento do corpo de Cristo, a Igreja de Deus. O objetivo desses dons, a glória do nome de Deus, mas a glória do nome de Deus, claro, sem sombra de dúvida, mas eles atuam de maneira que o corpo de Cristo, a Igreja de Deus, cresça tanto numericamente como espiritualmente, avançando tanto na horizontal quanto na vertical, tanto no seu relacionamento com Deus, com Cristo, como no número de pessoas que vão se convertendo ao Evangelho. Então, esse é o objetivo dos dons, crescendo, ou seja, o caráter de Cristo sendo moldado na vida da igreja, no sentido coletivo, a igreja refletindo o caráter do Senhor Jesus Cristo. Mas alguém pode perguntar, por que isso não tem acontecido? Porque, infelizmente, existem muitos irmãos capacitados por Deus. Quando não são desprezados, eles estão envolvidos com outras coisas e não com o serviço para o qual o Senhor os chamou e os capacitou. E o resultado tem sido prejuízo nas suas vidas espirituais, prejuízo na vida da igreja local, na vida das igrejas de Deus, prejuízo na obra de Deus. E infelizmente isso tem acontecido. E meu amado irmão que está nos ouvindo, você é um evangelista? Então dedique-se ao evangelismo. Você é um pastor, no sentido bíblico, como temos estudado, dedique ao pastoreio da igreja. Você é um ensinador, dedique-se ao ensino da palavra de Deus. Ore, estude, medite na palavra de Deus, pesquise para ensinar a palavra de Deus na sua pureza e na sua simplicidade. Porque Deus deseja usar cada um desses dons, tanto individualmente como coletivamente, visando o crescimento da sua igreja, tanto numericamente como espiritualmente. Ao hino que nós cantamos, para cada crente o Mestre preparou um trabalho certo, quando o resgatou. No dia em que Deus te resgatou, meu amado irmão, Ele preparou um serviço para você. Você está fazendo esse serviço? Mas que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Tchau, tchau.